Hoje estamos com o episódio número 8, capítulo número 8 do livro Os Mensageiros, desta série editada pelo Espírito que se identificou com o nome, com o pseudônimo de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nas obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira. E este capítulo 8, episódio número 8 do livro Os Mensageiros, o desastre de Acelino. Eu e Américo Sucena temos toda semana aqui comparecido neste canal com os comentários que colhemos desses capítulos. Tem sido uma experiência muito oportuna para todos nós. Agradecemos a sua audiência, a sua presença e vamos estudar hoje esse desastre de Acelino. Nós nos lembramos que no capítulo anterior conhecemos a queda de Otávio, com quem André Luiz teve a oportunidade de conversar, conhecer o seu drama de alguém que se recusou à tarefa mediúnica, apesar de toda a assistência que teve para essa finalidade. Agora, aqui, Américo, tem uma comparação interessante do próprio Acelino, que teve a oportunidade também de conversar com o André Luiz. Ele faz uma comparação com um jogo de futebol. De fato, ele faz essa comparação, dizendo que o Otávio perdeu o jogo, mas nem jogou, nem entrou em campo, né? E ele jogou e perdeu desastradamente. Então, acho que ele está ajudando o Otávio suportar as suas dificuldades, contando um caso pior que o dele. Pois é, foi o que a gente percebe. André Luiz se julgou muitas vezes desventurado, tomou conhecimento da queda de Otávio, o médium que fracassou por recusar a tarefa, e agora se encontra com alguém, que é o nosso Acelino, dizendo que aceitou a tarefa, mas escorregou aí na maneira de cumprir essa tarefa. Mas as pessoas que participavam daquele diálogo, né, estavam tentando consolar os envolvidos nessa trama toda, dizendo que Deus não está pobre. Você fez observações importantes sobre essa expressão, Américo. Normalmente a gente usa isso como metáfora, e algumas pessoas acham que Deus empobrece, como se isso fosse possível, né? O gerente do universo inteiro, de todos os universos, ficar pobre, porque é uma metáfora que foi usada aí. É preferível entender da seguinte forma: Deus não empobrece, não é? E ele também não se ofende quando a gente faz coisa errada, porque a gente analisa Deus como se fosse um homem de barbas brancas e muito velhinho, né? Afinal de contas, faz tempo que ele é o Criador de toda a eternidade, então deve ser bem velhinho. Na realidade, Deus não se ofende, né? Ele sabe que ele criou os seus filhos para a perfeição e dá liberdade para cada um seguir o caminho que quer. Uns seguem o do mal, outros seguem o do bem. Mas não há quem não faça erros ao longo dessa longa trajetória, que é muito longa mesmo. E o que Deus ajuda é permitir que as pessoas que erram, que acabam falindo nas suas tarefas, possam fazê-la novamente, corrigindo os seus erros. Então, Deus sempre vai oportunizar isso. É o caso aí do Otávio, que errou na área do sexo, e agora vem o Acelino errando na área do dinheiro. Isso que é mais triste, né? O Acelino contou a sua história, estava presente ali o Vicente, Dona Isaura, o próprio André, estavam presentes ali, e Acelino contou a sua história. Disse ele que teve 11 anos de tormento nas zonas inferiores, mas também recebeu amparo do plano espiritual. E o próprio Vicente interveio aqui nos comentários do Acelino, dizendo que cada um de nós tem a experiência que lhe é própria, para ele não se julgar tanto assim, para não se condenar, que nem todos ganham as provas, mas quantos de nós, os médiuns, perdemos lamentavelmente na luta? Seria muito interessante conhecer a experiência de Acelino, acrescentou André. André está num espírito de aprendizado,
A sua curiosidade não é uma curiosidade vã, mas é alguém que está aproveitando as oportunidades de aprendizado para acrescentar a sua experiência. E estava pensando consigo mesmo se o Acelino não teria tido a mesma dificuldade de Otávio. E o próprio André, você tem uma frase para ilustrar aí, Américo, gostaria até, inclusive, que você lesse a frase, a lição que está nessa frase, do próprio André, referindo-se às lições espirituais. Muito interessante, porque o André nunca soube de mediunidade quando estava encarnado, e, portanto, ele não entendia como é que as pessoas podem fazer essa tarefa. Estava aprendendo, é coisa nova para ele. E a frase dele é oportuna. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Então, é um alerta. Todos nós devemos nos preocupar com o futuro na eternidade, não com o futuro dessa encarnação só. E por isso a preocupação em adquirir valores morais, e de preferência mais rápido. Américo, neste ponto aqui do capítulo, muitos de nós, inclusive nós que estamos comentando aqui, os amigos que estão acompanhando esse estudo, talvez nos perguntemos o que seriam exatamente essas tarefas espirituais, né? Que André confessa não ter compreensão quando estava encarnado. E muitas das pessoas encarnadas não têm a noção desta extensão do compromisso que não está restrito à vida material, sobrevivência, cuidar da família, evolução na cultura, e mesmo a questão de virtudes, que é um destaque sempre que se dá na civilidade, na moralidade. Mas a vida não se resume a esse estágio de encarnação. E compreende também tarefas espirituais. Como é que nós poderíamos completar essa expressão, Américo, tarefas espirituais, que nos diz respeito diretamente a todos, independente de crença, independente de nomenclatura religiosa, de cultura, independente, todos nós temos tarefas espirituais. Você lembrou bem. É uma tarefa que não se cumpre profissionalmente. É uma tarefa que você faz além da profissão, além de manter a família, além de manter o trabalho que remunera aqui na Terra, ainda precisamos disso. Nós podemos acrescentar a essas tarefas a tarefa da preocupação com a espiritualidade. Não precisa ter um rótulo espírita, mas, enfim, quando as pessoas se preocupam com essa conexão com o Criador, nós aceleramos o processo evolutivo, porque nos preocupamos com coisas que valem sempre. Então, não existe isso ainda na escola comum, por exemplo, mas nós devemos nos preocupar, quem sabe daqui a algum tempo, em preparar cidadãos para o mundo, para o universo, ensinando condutas morais para os nossos filhos e também para os alunos, de modo geral. Então, a escola, um dia, vai poder incluir esse aprendizado, porque isso acelera sobremaneira a evolução. A pessoa não fica só voltada para o ganha-pão daquela encarnação, porque ela sabe que ela vai nascer várias vezes, vai enfrentar experiências diferentes, desafios diferentes, e vai se aprimorando sempre. Isso tira um pouco daquele peso de que eu tenho que fazer nessa tudo que eu previ fazer. Não, nós temos exatamente múltiplas encarnações para possibilitar essas múltiplas atividades, múltiplos aprendizados que todos temos que fazer. E apesar dessa perspectiva, Américo, de múltiplas possibilidades no futuro, nós também não podemos nos acomodar nisso, dizendo, eu tenho a eternidade pela frente. Aí é outro erro, aí é outro comprometimento, né? Nós temos que, desde já, nos esforçarmos nessa direção das tarefas espirituais, que incluem esta abordagem que você fez, do compromisso consigo mesmo e do compromisso solidário com as demais criaturas que convivem conosco, investindo no crescimento nosso e das demais pessoas. E é interessante o André falar que lá no plano espiritual esta visão de vida se modifica, né? É muito interessante isso. É interessante porque, veja só, as pessoas que têm a certeza da imortalidade,
e sabem que existe um processo evolutivo por trás, muda de figura. Claro que ela vai precisar ganhar o pão de cada dia com alguma profissão, mas ela vai ter uma outra visão com relação ao outro, com relação à humanidade. O que que eu posso fazer para melhorar a vida do outro? Esses espíritos que encarnam só de vez em quando, eles já superaram aquilo que nós não superamos e precisamos de experiências típicas de um planeta de expiação e provas. Acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra. Quando esses espíritos deixaram de errar mais, eles quase não precisam vir à Terra, porque eles já superaram aquelas dificuldades de ter um marido problema, uma esposa difícil, a sogra complicada, o sogro também complicado, um filho complicado. Então, quando a gente enfrenta isso e se liberta disso, a gente cuida da evolução em outro patamar, não precisa nem encarnar, porque a encarnação é para misturar esses afetos e desafetos que nós temos pela frente. Superada essa fase, os espíritos ficam muito mais tempo na vida espiritual aprimorando outras coisas. Quem gosta de música vai se aprimorar na música, quem gosta de, sei lá, cinema, de outra coisa, né? De matemática, de física, porque, convenhamos, para ser um espírito co-criador, é preciso conhecer todas as leis morais e todas as leis físicas, porque senão nós não chegaremos nunca a co-criar. Então, Jesus, ele não é só o mestre e modelo moral que nós temos, mas ele é o físico, ele é o químico, ele é o matemático, ele é o biologista que constrói DNAs, dando origem a diversas espécies. Então, essa é a tarefa dos espíritos que chegam ao nível que a gente chama de puro, né? E que significa melhor, que não recebem mais a influência da matéria, eles influenciam a matéria. Quem é que não quer chegar nesse nível para não ter que sofrer? Né? Claro que existe um sofrimento inerente, que é a preocupação com a humanidade. Então, ele deve, naturalmente, ficar um pouco chateado, mas não vai entrar em depressão, porque a humanidade não evoluiu como ele previu, né? Ele fornece outras oportunidades, outras encarnações, exatamente para a gente fazer esse desenvolvimento. E não precisa encarnar mais. De vez em quando aparece aqui, como apareceu ele mesmo aqui na Terra há 2000 anos. O mais interessante é que a conquista desses equilíbrios espirituais, ou o cumprimento das tarefas espirituais, não dispensa as lutas materiais. É muito interessante isso. Então, a gente está aqui nesse caldeirão efervescente de lutas materiais pela sobrevivência, no relacionamento, mas também com a necessidade da conquista e da execução de tarefas espirituais. Foi o caso de Acelino. Ele relata a sua história e diz que a atividade de queda dele foi muito diferente. E que ele também partiu de nosso lar, no outro século, para receber valiosos patrimônios instrutivos dos assessores espirituais. Inclusive, ele usou a expressão aqui, uma das beneméritas ministras da comunicação, presidiu em pessoa as medidas para a sua nova tarefa, facilitando para ele a saúde do corpo e o equilíbrio da mente, e previu o casamento, ao contrário de Otávio, que era para ser solteiro. No caso do Acelino, foi previsto o casamento com Ruth, devotado espírito, que iria ajudá-lo nas tarefas que ele se comprometeu no campo da mediunidade, né? Então, ele vai contar a sua história, inclusive dizendo, Américo, que veio depois da primeira etapa do programa reencarnatório, foi previsto para ele a vidência, a audição e a psicografia para cumprir a tarefa. Olha que responsabilidade, que assistência e que planejamento para a sua reencarnação. A primeira etapa da reencarnação é aquela que você não tem que desenvolver a tarefa ainda, porque você tem que crescer, se aprimorar no controle do corpo, depois retomar a escola para falar o ABC adequadamente, fazer continha. Então, essa fase preparatória é sempre complicada para nós. Em planeta de expiação, a gente tem que recomeçar praticamente do zero,
Não é do zero, porque o espírito experiente e aquelas ideias já estão embutidas há mais tempo e ele desenvolve com mais facilidade. Então, a gente percebe espíritos que se dão melhor na escola porque já têm mais experiência, e espíritos com grandes dificuldades ainda, porque têm menos experiência, né? Mas quando chegou aos 20 anos, que é aquele período em que a pineal, na puberdade, murcha e tinha uma outra atividade de conter os hormônios sexuais, aí ela libera os hormônios sexuais, ela murcha e cristaliza. Portanto, nós sabemos hoje que a glândula pineal são uma série de cristais que servem de comunicação. Alguém pode estar estranhando isso, mas cristal na cabeça, numa glândula de um tamanho de um feijão, pois são esses cristais que são responsáveis pela mediunidade. Olha que interessante. Uma rádio, por exemplo, a Rádio Boa Nova de Guarulhos, ela tem um cristal no cerne, no centro do transmissor da rádio, que oscila a 450 kHz, ondas médias, mais ou menos 5 kHz. Então, imagine Chico Xavier, quantos cristais não tinha naquele mente poderosa para captar frequências mentais de diversos espíritos diferentes, porque o espectro de frequência é infinito, começa no zero e não termina mais. Então, quando a mediunidade surge, esses cristais servem de pequenos transmissores, receptores e transmissores de frequências para permitir a comunicação. Então, aos 20 anos, a pineal já estava murcha, já tinha cristalizado e surgem, então, os sintomas mediúnicos. Também é uma fase difícil para quem começa e não tem informação. Se nasceu num lar espírita, bem, é mais fácil saber o que está acontecendo. Mas tem gente que não está em lar espírita, está às vezes em outra religião, ou nem religião tem, e começa a acontecer de ver coisas, de ouvir coisas e sentir coisas que não sabem explicar, não é? É muito comum a gente receber no atendimento fraterno, na casa espírita, as mães e os pais desesperados porque a filha ou o filho está vendo o vovô em casa. Isso quando não vê um espírito mais bravo lá. E por quê? Porque eles não sabem o que está acontecendo. Então, muita gente com outras religiões busca a casa espírita porque alguém deve ter dito a elas, olha, lá no seu templo religioso, eles não vão cuidar disso adequadamente. Procure o centro espírita mais próximo de sua casa para ver se você recebe alguma orientação. Pois é. Ele veio com essa responsabilidade, né? E depois da primeira fase, chamado aí, no conforme o programado, a vidência, a audição e a psicografia. Mas Américo, ele foi seduzido aí por transformar a mediunidade em fonte de renda, inclusive convencido por outras pessoas de que outras religiões também ganhavam, eram remunerados pelas tarefas de liderança espiritual, de liderança da crença, e que ele poderia transformar isso, sim, em fonte de renda para dedicar-se integralmente à tarefa. Como é que ele poderia sobreviver se ele tinha um compromisso nesta área? Era justa a retribuição para ele se entregar completamente à tarefa. E ele cedeu, Américo, a esta proposição. As argumentações o convenceram, ele se deixou seduzir pelos aconselhamentos aí não recomendados, apesar de outros o chamarem, ele foi seduzido por essa questão de ganhar dinheiro com a mediunidade, entregar-se totalmente, mas ser remunerado por isso. Aí, Américo, o desdobramento disso foi um desastre, porque ele passou a ser uma espécie de um guru de pessoas e interesses do ponto de vista material. Então, procuravam ele para tudo, para perguntar tudo, para consultar sobre tudo. Ele era o centro de pesquisa, de procura de interesses variados sobre detalhes que a gente não pode ver e que ele poderia ver com a sua mediunidade de evidência, com a sua audição e mesmo com conselhos psicográficos
E isso se transformou numa baderna, Américo. Daí a importância de conhecer Kardec, praticamente o livro dos médiuns, porque Kardec faz essas advertências. Porque, veja, quando a pessoa nasce com um propósito mediúnico, os espíritos que se comprometeram a se comunicar, a aparecer por ele para fazer a tarefa, eles se afastam. E aí os espíritos inferiores interessados às vezes, nos destruir, porque nós os criamos como inimigos, né? Muitos não estão encarnados, alguns estão, até na família, encarnados, disfarçados de amigos. Mas os espíritos que não encarnaram e que são os nossos inimigos se aproveitam dessa queda moral e aí ele não vai ter a intuição precisa. Vai falar coisa que não pode, coisa que não é verdade. Por quê? Porque está interessado em ganhar dinheiro. Por isso que mediunidade não pode ser cobrada. E ele falhou exatamente aí. Né? Nós não E quando estamos a fazendo gente... aqui, Orson, uma crítica à Sim, pessoa, porque nós também não sabemos o que nós fizemos de errado. bem lembrado, bem lembrado. O que nós sabemos é o seguinte: quando alguém está em erro, nós devemos orar por essa pessoa e ajudá-la, se for possível, se quiser da nossa ajuda, mas nós temos que respeitar o erro dele também, porque o que nós já fizemos de errado que a gente não lembra? Foi em outra vida? Não lembro nada, né? Então, é bom tomar cuidado. Nós também precisamos tomar cuidado, né, Orson? Aqui nós estamos vendo um caso de sedução pelo ganho fácil. Mas nós podemos ser seduzidos pela vaidade também, pelo autoritarismo e por tantas outras situações. Você imagina, você citou há pouco aí o atendimento fraterno. Quantas pessoas não podem ser seduzidas no atendimento fraterno a seduzir uma outra pessoa através de adentrar a intimidade da sua vida pessoal e obter informações que não é finalidade do atendimento fraterno, ir além do razoável na conversa, né? Neste caso do Acelino, por exemplo, enorme interesse foi despertado entre aqueles que o procuravam por causa de doenças físicas mesmo, doenças do corpo, procuravam melhora com ele, mas também solução de negócios materiais. Aí virou uma confusão, porque um número muito grande de famílias abastadas, pessoas com boa condição financeira, o tomaram, o contrataram para ser um consultor espiritual habitual, né? Para todos os problemas da vida. Então, a paisagem espiritual de Acelino modificou-se completamente. Até porque a sintonia, como você bem citou aí, foi agora com espíritos mal intencionados, que não estão interessados no progresso de ninguém, pelo contrário, desejam dominar, desejam criar condicionamentos. Ele criou essas correntes mentais aí de espíritos nessas condições, atraindo espíritos assim e, naturalmente, atraindo pessoas que ele concordava em atender nos interesses mais variados. E aí complicou terrivelmente, porque pode ter sugerido coisas que não são adequadas às pessoas. Já pensou criar uma dependência? Toda hora que a pessoa tem uma dúvida, ela liga para o médico e fala: o que eu faço agora? Eu posso comprar a casinha nova que eu estou querendo ou não? Ora, isso é problema nosso, não é problema do médium, não é problema dos espíritos, né? Porque senão a gente já nascia com um telefonezinho dentro do cérebro para comunicar toda hora com o nosso mentor. E agora, o que eu faço aqui? Hã? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Não é esse o propósito da vida. Nós temos que desenvolver habilidades por nossa própria conta, para não ficarmos dependentes. E, por exemplo, isso às vezes resulta, por essa atitude, no comprometimento da família. As pessoas que não ensinam os seus filhos a enfrentar desafios, porque acham que tem que fazer o melhor para o filho e impedi-los que eles façam as coisas e a gente fazer tudo para eles. Nós estamos cerceando, nós estamos atrapalhando o desenvolvimento dos espíritos, porque a vida é uma coleção de desafios. Começa no primeiro dia, termina lá no último, nesta encarnação, depois continua lá do outro lado. Que coisa, Américo, que panorama que esse capítulo abre.
Nós estamos vendo aqui uma situação lamentável de um médium que se perdeu na mediunidade como fonte de renda, e nós já aprendemos com Allan Kardec que a mediunidade deve ser santamente exercida, deve ser exercida com esse sentido de responsabilidade e de serviço ao próximo. E aqui eu me permito ler esse parágrafo aqui, porque ele falará melhor do que eu tentar falar. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Quando a morte o levou, ele se viu no mundo espiritual cercado desta multidão de espíritos que continuavam querendo informações dele, queriam notícias de quem estava encarnado, de resultados comerciais. Está aqui no texto, eu estou usando o próprio texto do capítulo, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Aí, Américo, é inevitável, né? Gritou, chorou, implorou, se arrependeu, mas estava preso a esses elos mentais em virtude do comportamento anterior, imprevidente na defesa do seu próprio patrimônio. 11 anos consecutivos sofrendo a consequência dessas faltas, entre muito remorso e amargura. Acabou complicando sobremaneira. Então, ao desencarnar, aquela multidão que tinha se acostumado com ele aqui na Terra, ainda estava lá do outro lado, perguntando para ele o que tinha que fazer. E, às vezes, até querendo que ele fizesse alguma coisa para os que ficaram encarnados. Veja a confusão que isso dá, né? O sujeito ficou desesperado, porque ele não conseguia nem resolver o próprio problema, ainda tem que ajudar a resolver o dos outros, né? Sendo que ele tinha toda a chance para resolver e facilitar a vida das pessoas. O exemplo maior disso aí, Orson, é Francisco Cândido Xavier. Nunca teve nada. Se ele ganhasse R$ 1 por cada livro que ele psicografou e para cada livro que fosse vendido, ele seria milionário. Mas ele é um espírito experiente, ele sabe que esse não é o problema. Dá para viver com muito pouco. Quanto mais evoluído o espírito é, menos coisas ele tem. O próprio Jesus é exemplo disso, não tinha nem um travesseiro, nem travesseiro para dormir, quanto menos cama, quanto mais cama. Não tinha nada. Por quê? Porque os espíritos superiores, eles fazem muito com muito pouco. Então, Chico tinha uma casinha para morar, ele fez questão de pagar a própria casa, ele não aceitou ajuda de ninguém. Pagou a própria casa com muita dificuldade. A gente sabe que ele tinha um salário de Ministério da Agricultura, que era assim, ó, mas e com esse salário ele se desdobrava, ajudou a educar os filhos da família que era grande, os irmãos, né? Depois filhos de irmãos que eram sobrinhos dele. Por quê? Porque o espírito superior ele não precisa de muito dinheiro, ele sabe o valor das coisas, ele sabe que a dificuldade ela prepara os outros para enfrentar desafios, porque a vida é uma coletânea deles, desafio todo dia. Né? O Vicente, que estava junto ali com o André, conversando com a Celina, tentou consolá-lo, dizendo que ele não cometeu nenhum homicídio, que não roubou ninguém, mas ele respondeu, né? Eu não fui homicida, realmente não matei ninguém, não roubei ninguém, não fui um ladrão vulgar, não mantive o propósito de ferir ninguém, também não desrespeitei lares alheios. Mas aqui tem um detalhe de máxima importância, Américo. Eu apenas fiz viciados na crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Veja a responsabilidade do comportamento desse médium, o que ele despertou em pessoas que se tornaram dependentes dele, porque ele se dizia portador dessas possibilidades, ganhando dinheiro com isso, como fonte de renda. As pessoas pagavam para ele para ter informações, alimentavam esse condicionamento. Quer dizer, além de prejudicar a si mesmo, fazendo da mediunidade uma fonte de renda, ele induziu pessoas ao vício da crença religiosa de querer soluções mágicas e fáceis, sem esforço próprio. Aí está o grande problema desse remorso do Acelino trazido aqui ao nosso conhecimento. Então, por isso que Chico Xavier, quando recebia
alguma coisa, ele passava imediatamente para outra pessoa, né? Não ficava com isso. Ele chegou a receber, assim, um relógio de presente durante as sessões de psicografia, né? E ele simplesmente passava para outro que não tinha o relógio, né? Chegou a ganhar carro, passou o Isso. carro para o que não tinha, disse que tinha perdido o carro, bateu o carro, ele ganhou um carro, um Fusquinha, passou imediatamente o Fusquinha para o nome do outro sujeito, chegou a ganhar terrenos, Isso. passou o terreno para outra pessoa, exatamente para não se comprometer. Mas por quê? Porque ele aprendeu que mediunidade não se vende, se doa, né? Então, a chance de erro é menor quando a gente faz isso. Ele que foi preparado para a tarefa, né? Recebeu assistência de uma equipe de espíritos que acompanhou com muita alegria o seu planejamento reencarnatório, o acompanhou para a encarnação, deu-lhe um corpo saudável, deu-lhe um casamento que o amparasse, e mesmo assim ele escorregou. Ele falou: não tenho desculpas, porque eu sabia, porque não me faltou assistência. E o capítulo termina com uma indagação dele mesmo, que concluiu: podem avaliar a extensão da minha culpa? É muito grave, Américo. É grave, mas ele vai ter também a sua outra oportunidade, breve, né? Então, está se preparando outra vez, né? Na É, área da mediunidade, muito provavelmente, porque como ele não fez, não assaltou ninguém, não matou ninguém, é né? isso. Ele criou mutilados da fé, aleijados do pensamento. Então, ele vai ter a chance de fazer isso de novo. Então, deve estar se preparando de uma outra forma. E com essa experiência, foi muito difícil para ele, certamente lá dentro dele, quando alguém abrir a carteira para oferecer alguma graxa, como a gente costuma dizer aqui, para que ele dê a informação que o consulente pede, ele vai sentir culpa na hora, Orson. Eu tenho uma experiência nessa área muito interessante. Toda vez que eu revia determinada cena de alguma circunstância, eu tinha uma culpa que eu não sabia de onde vinha. Nossa, o que é isso, né? O que está acontecendo? Porque provavelmente eu passei por essa situação e realmente me senti culpado. Então, veja, o próprio Celino, ao reencarnar agora, trazendo a culpa, não é? Ele não vai lembrar do episódio que gerou a culpa, ele não vai lembrar, mas a culpa está lá, ele está dentro dele. E com isso ele vai trabalhar. Então, na primeira oferta da mediunidade, pelo uso da mediunidade, ele pode rejeitar com mais facilidade agora. Né? Foi o que Porque tem aconteceu. uma, Enquanto eu não trabalhei aquela culpa, toda vez que aquilo acontecia, eu sentia. Olha só. é muito profundo isso. Enquanto você considerava aí, eu fiquei pensando aqui, nós estamos estudando um caso específico de mediunidade programada, audição, vidência, psicografia, mas essas ocasiões de rejeitar favorecimentos, digamos, cabe na vida de relação, Américo, não é só na mediunidade, embora esse capítulo seja específico de mediunidade, porque nós também criamos situações e circunstâncias criminosas através de aceites de facilidades e de como a gente vê tão comum no comportamento humano atual ainda no planeta. Essa lição também cabe ao nosso comportamento como cidadão. Bem lembrado, Orson. A propina vem daí. E quem acostuma com a propina vicia, dependente da propina. E aí, às vezes, a propina vem do erário, do dinheiro público. Isso é um crime que lesa toda uma nação, todos os cidadãos da nação. Então, nós precisamos ter cuidado com isso também. Ninguém está livre disso, né? Nem nós. Então, vamos ficar atentos a isso. Que às vezes a gente quer ganhar fácil, né? Aí é que mora o perigo. Américo, por outro lado, também tem uma questão. Alguém que consegue resistir à palavra à propina hoje, não na mediunidade, mas no comportamento cidadão, ele Isso, já está preparado para amanhã resistir quando tiver uma tarefa desse porte aqui, porque isso. já viveu a situação, treinou antes.
Porque, seguramente, quem aceitava propina, mesmo quando ele já assume que não vai aceitar, ele vai ser testado. E não é no Isso. pouco, vai ser testado no muito. Enquanto é pouco, não tem problema nenhum, né? E quando for muito, pior ainda, né? Então, mesmo Chico Xavier foi testado, Orson. Mesmo Sim, ele. sim. Ele teve a oportunidade de ficar riquíssimo, mas um espírito experiente já não cai mais nessa Opa, esparrela, como para se aí. costuma dizer no interior, né? Que coisa, né, velho? Olha só, né? A experiência de Acelino serve para todos nós em todos os aspectos, Todas. porque é um freio em si mesmo, é um Exatamente. treinamento para evitar desastres futuros. Muito boa essa conclusão aqui, Américo, embora específica de mediunidade, nos cabe na vida pessoal. A experiência de Acelino. E a gente pode Sim, ajudar filhos e netos, alertando, meu filho, nunca receba recursos indevidos de ninguém, né? Se a gente não fizer isso, pode ser que eles queiram fazer. Então, nós podemos ajudar até os familiares ou amigos. Por isso que a evangelização é muito importante, que essas noções sejam passadas às crianças, para que elas não cometam isso, não façam isso, porque isso vai trazer muita dificuldade, muita tristeza, muito aborrecimento para o espírito. São quedas que a gente pode evitar para muita gente. até porque quando alguém aceita uma vez, na segunda aceitará com mais facilidade, e aí vai um despenhadeiro, uma bola de neve que se Pode, né? apresenta. Na mediunidade também é assim, Américo, a gente sabe, né? É verdade. Mediunidade é coisa séria, porque envolve os dois planos, né? Então, a gente pode prejudicar os espíritos e os encarnados. Como no caso aqui tão bem citado, que fez viciados da crença e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Veja, o nosso comportamento pode induzir alguém a ficar mutilado na fé. Olha que coisa, a gente não pensa nisso. Não O pensa. nosso comportamento pode induzir alguém. E aí a responsabilidade é nossa, não vai ter jeito. Vai ter que reparar depois. Isso não é ameaça, isso é realidade, é É lei. realidade, né? Muito bem. Na próxima semana, o capítulo 9, ouvindo impressões. André continua com essas orientações, essas reflexões em torno das questões aí de orientação. Então, ouvindo impressões, impressões que sempre são muito úteis para o nosso aprimoramento, assim como o André está aprendendo, nós também. É verdade. Então, até o próximo programa. Até a semana que vem. Grande abraço, obrigado.